Aquário, seja muito bem-vindo pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura atemporal, então no momento em que você estiver entrando em contato com ela, é a partir de agora que está valendo e esse é o momento certo para você escutar aquilo que vai ser falado aqui. Lembrando que é uma leitura geral, pode ser que não ressoe 100% com você e tá tudo bem, mas a gente sempre tem alguma coisa para escutar aqui que vai beneficiar a gente. Se você não é de Aquário e veio aqui para dar uma olhadinha naquela pessoa de Aquário que é importante na sua vida, seja muito bem-vindo também. Eu peço a todos que deixem o like, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e dividam o conteúdo do Pela Deusa Tarô com outras pessoas que vocês sabem que gostam de tarô também, tá bom? Se você deseja uma leitura particular, porque lembrando essa aqui é uma leitura geral, dá uma olhadinha aqui embaixo no box de descrição do vídeo que tem os detalhes. Vamos lá! Qual é o coração da questão para Aquário? Qual é o coração da questão para Aquário agora? O que é mais importante? Aquário querendo sair de uma situação de imobilidade. Deu o que tinha que dar, pensou o que tinha que pensar, agora já sabe o que quer fazer. Tá? Aqui também tem uma coisa assim, tipo, dane-se, eu não vou mais fazer sacrifício por uma situação que não tá legal, tá? Mas principalmente eu sinto uma energia de eu quero sair da imobilidade, eu quero sair da estagnação, eu quero fazer alguma coisa, o que eu tinha que aprender com essa situação eu já aprendi. Vamos lá, a raiz da questão, a raiz da questão tem a ver com algum conflito familiar. Algum conflito familiar. E aí quando eu falo família, não precisa ser exatamente aquelas pessoas que são ligadas a gente por sangue. Pode ser também amigos, pessoas do trabalho, tá? Um grupo em que você se sinta pertencendo aqui. E eu sinto também que a raiz da questão aqui pode ser uma instabilidade financeira que não é só sua, foi uma coisa que afetou a mais pessoas, tá? Então eu sinto que é como se fosse assim, puxa, eu fiquei sem fazer nada, sobre isso, as coisas não estavam legais, agora eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa a respeito dessa situação, tá? Quais são os desafios, quais são os imprevistos e as dificuldades? Uou! A carta da justiça nos desafios, imprevistos e dificuldades de Aquário. Então pode ser, Aquário, que você esteja aí com algum problema legal mesmo, de fato, tipo alguma causa na justiça, divórcio, ação trabalhista, qualquer tipo de coisa dessa vai ser um desafio para você agora nesse momento. Se isso não estiver pegando para você, se não for a justiça mesmo, né? Os processos legais, isso pode ser, o desafio pode ser você conseguir decidir alguma coisa com clareza. Pode ser você trazer equilíbrio para você mesmo ou para situações. Pode ser também o desafio de você enxergar o outro lado. Como as outras pessoas estão vendo alguma coisa e tomar as melhores decisões. Aqui embaixo do maço tem um 2 de ouros invertido. E eu sinto que o seu desafio é você tomar alguma decisão que você sinta que é justa, que é honesta, que contempla a todos, que é justa. Quais as forças, talentos e sabedoria que Aquário já possui e que podem ajudar nessa situação? Vamos lá, Aquário. O que você já sabe, já tem de força para ajudar aqui? A você lidar com essa situação aqui, que eu sinto que é uma situação que você precisa tomar uma decisão importante.
Pajem de paus invertido. É a força de não agir por impulsividade. É a força de manter a frieza diante de algumas situações. De ter uma maturidade, de não deixar que o ego suba a cabeça, de não explodir, não controlar-se, tá? O que mais? O que mais de força aqui para Aquário? A força do intelecto e de conseguir enxergar as coisas de uma perspectiva mais elevada, mais ampla, mais racional, tá? Rei de espadas. A força de conseguir enxergar novas saídas, a força de saber onde colocar os seus esforços, conseguir sair de alguma situação e expandir, tá? Aqui também eu sinto uma força de conseguir os aliados certos, planejar. E aí, essas 3 últimas cartas que vieram aqui, elas estão me falando, principalmente pelo fato delas terem vindo invertidas aqui, elas estão me falando de algo que talvez você precise buscar dentro de você, que talvez você não esteja se dando conta. 3 de copas, 10 de paus e a carta do julgamento invertido está me falando que existem algumas pessoas em torno de você que estão atrasando o seu caminho, atrasando o seu desenvolvimento, fazendo com que você esteja se sentindo desconectado daquilo que é importante para você. Então olhe para isso. Eu sinto que essas cartas vieram aqui na força para lembrar você que você não precisa carregar expectativas, raiva, qualquer tipo de sentimento negativo em relação a outras pessoas, que você pode perdoar e deixar que essas coisas sigam o seu rumo, sejam entregues aí para o universo tomar conta, tá? E eu sinto que isso tem a ver com a comunidade, com a família, com amigos, tá? E aqui a raiz da questão já está falando isso, né? Vamos ver como é que esse momento está influenciando o Aquário. Qual a influência dessa situação para Aquário? Aquário. Aquário está gostando de conversar, hein? Olha o tanto de carta. Ó, influenciando no sentido de fazer com que você defenda seus pontos de opinião, seus pontos de vista, suas opiniões. Porque é como se você estivesse se sentindo muito ameaçado. Ameaçado no sentido de... Uou, mas estão querendo invadir o meu espaço pessoal aqui. Eu estou me sentindo sob ataque energético, sabe? No sentido de... e aí, isso aqui eu já estava percebendo aqui com esse 10 de paus, tá? E aqui veio um Ás de espadas, um pajem de copas invertido, 5 de copas e o 10 de copas invertido, que está me falando assim, que
Toda essa situação que está acontecendo está influenciando você a entender melhor as suas emoções, deixar para trás muitas coisas que você sabe que não estão dando certo em determinados relacionamentos. E aí eu tô sentindo que é como se fosse assim, olha, eu não posso mais agir inocentemente, eu não posso fingir que eu não tô vendo os sinais que essas pessoas estão mandando, sabe? Eu vou abrir meus olhos, vou lidar com as decepções e vou seguir em frente, tá? E pra mim, toda vez que o 10 de copas vem invertido, ele tá falando que é como se você estivesse reavaliando se algumas pessoas que estão na sua vida trazem felicidade para você ou se elas trazem outro tipo de coisa, sabe? Um peso, enfim, qualquer outro tipo de sentimento que não seja felicidade, tá? Qual o aprendizado para Aquário aqui, nesse momento? Qual é o aprendizado para Aquário? Ó, 7 de espadas e 8 de copas invertido. Aqui eu tô sentindo que é lidar com os seus medos de deixar algumas coisas para trás. Aqui também, por conta da carta da justiça que veio no desafio, eu sinto que é o aprendizado de perceber quando algumas pessoas não estão agindo de maneira justa ou quando você mesmo não está agindo de maneira justa, de maneira correta, tá? Quando você, de repente, tem algum tipo de comportamento que é mesquinho, que é sorrateiro, tá? E o 8 de copas invertido está me falando muito sobre uma lição de entender o momento certo em que você muitas vezes precisa deixar alguma coisa para trás, lidar com seus arrependimentos em relação a algumas situações em que houve esse tipo de comportamento, seja seu, seja de outras pessoas, né? Lidar com as emoções relativas a esse 7 de espadas aqui, que fala muito sobre traição, fala muito sobre... E aí traição não precisa ser aquela coisa, ai meu Deus, peguei meu marido com outro, ai meu... sabe? Não é isso. É qualquer tipo de coisa em que você tenha se sentido... que você tenha sentido que as pessoas tenham feito para magoar você ou que magoaram você, mesmo que a pessoa não tenha feito exatamente com a intenção de magoar. Mas foi um comportamento meio que você olhou e falou, pô, isso não se faz. Isso não se faz, tá? Vamos ver um possível desfecho aqui para Aquário. Possível desfecho para Aquário. Como essas energias se resolvem no futuro próximo? Como essas energias se resolvem no futuro próximo para Aquário? Eu vejo, Aquário, você ainda se preocupando muito com algumas coisas. Lidando com alguns arrependimentos, lidando com alguns pensamentos. 9 de espadas é uma carta que fala muito sobre ansiedade, medos, dúvidas. Para mim é aquela carta que quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente fica assim, mas e se? E se fulano não tivesse falado isso? E se eu tivesse falado? E se não sei o quê? É o e se, e se, e se, e se. O que mais? Me explica um pouco melhor.
Eu vejo assim, você pensando muito e com muita ansiedade em relação a uma decisão que você precisa fazer, e essa decisão envolve um corte preciso, porque a rainha de espadas, ela corta. Ela não tem medo de tomar atitudes precisas, levando em conta aquilo que ela sabe que é verdadeiro. E lembra, seu desafio é tomar uma decisão bem ponderada. Então eu sinto que você vai pensar muito sobre esse assunto, mas no fim você vai conseguir tomar uma decisão que é a decisão certa. Vamos aos conselhos para Aquário. Quais são os conselhos para Aquário? Como Aquário pode lidar melhor com isso tudo? Não ignore a sua intuição. No fundo do maço, um hierofante. Questione tudo. Questione. Questione o poder das pessoas que dizem que tem poder. Aquário, agora está na hora de você fazer perguntas aqui para o tarô. Espera aí que estão voando umas coisinhas aqui. Faça perguntas de modo que elas possam ser respondidas com sim ou não. São 3 perguntas. Eu sempre sugiro que você pause o vídeo, escreva aí num pedacinho de papel onde você está as 3 perguntas. Não escreve aqui no box de descrição do vídeo. Não escreve aqui nos comentários, que é para ninguém ficar sabendo da sua vida, tá? Para você preservar a sua privacidade. Pausa o vídeo e a gente já volta para responder essas 3 perguntas, tá bom? Pausou e voltou. Vamos lá. Primeira pergunta de Aquário. Como podemos responder a primeira pergunta de Aquário? Sim. E aqui eu sinto um não desista. Insista, não desista. Insista, não desista. Você tem forças, você só está cansado. Sim, outro sim. E aqui eu sinto que é algo que vai fazer com que você se sinta mais estável. Eu sinto uma primeira conquista nessa pergunta. É um sim em relação a uma primeira conquista, uma conquista que traz estabilidade. Terceira pergunta para Aquário. Não, eu sinto que as coisas estão um pouco paradas ainda. Elas ainda não vão se movimentar do jeito que você gostaria. Aqui também é um não, talvez você não consiga comunicar da maneira como você gostaria. É um não, acho que é um não bem assim, mistura dessas duas coisas. As coisas não vão acontecer na velocidade e da maneira talvez que você gostaria, tá? Aquário, eu espero que você tenha gostado da sua leitura. Se você chegou até aqui e ainda não me deixou o like, por favor, deixa o like aqui. Divide esse vídeo com outras pessoas que você sabe que gostam de tarô. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, tá? E lembrando, se você deseja uma leitura particular, dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo e entre em contato comigo, beleza? Beijos, Aquário!